Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao estudo na palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Estamos muito felizes de poder estar com você hoje para estudarmos juntos a palavra de Deus. Eu amo esse tempo onde estudamos a palavra de Deus e olho para esses irmãos aqui que sabem muito mais do que eu, então eu aprendo todos os dias que vão passando e espero que você também aprenda. Como a maioria de vocês já sabe, estamos estudando o Espírito Santo e lendo os capítulos salientes do livro de Atos, que falam do enchimento com o Espírito Santo. E depois disso, vamos então para... Deixa eu ver. Eu acredito que é o capítulo 17 ou 19. Capítulo 19 do livro de Atos, sobre Paulo quando ele orou para que os discípulos de João fossem batizados com o Espírito. Depois falaremos dos dons do Espírito, em 1 Coríntios, estudando ali, e um pouco sobre os frutos do Espírito também. Então, é muito bom ter você conosco e vamos tentar continuar de onde paramos no último programa, em Atos capítulo 10, começando no versículo 21. É o que vocês têm aí também, senhores? Muito bem, comece por favor, Lauren. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu, a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? O Espírito Santo não falou para Pedro o que eles queriam ou por que tinham ido até ali. Apenas mandou Pedro segui-los sem duvidar de nada. Que boa declaração, hein? Vá e não duvide de nada. Só vá com eles. Foi o que o Senhor falou para Pedro quando ele abaixou aquele lençol umas 3 vezes com todos os animais impuros ali, mandando Pedro levantar e comer. E Pedro falou: nunca comi nada impuro ou comum. E o Senhor respondeu para ele assim: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei, que é uma declaração poderosa. Já falamos disso no programa passado. Então, Pedro recebe instruções, e isso não é visto como tal, mas é um dos tempos mais importantes em toda a história, esse incidente aqui. Pessoalmente, não acredito que Simão Pedro aproveitou a oportunidade como deveria. Eu não acho que ele considerou que fosse mais do que só uma situação com Cornélio. Mas talvez vocês tenham uma ideia, um pensamento diferente sobre isso. Eu sinto que ele deveria ter ido até os gentios mais vezes do que foi. E ele realmente não prosseguiu aproveitando aquilo que o Senhor tinha falado para ele claramente. E depois disso também, ele teve um problema comendo com gentios, e quando alguns vinham de Tiago, ele se separava. Barnabé também fez isso. E então, parece que a grande palavra que tinha sido dada a ele, que parece que ele não aproveitou como deveria. Vocês também concordam ou não? Eu não vejo ele mencionando isso no Conselho de Jerusalém também, não. Esse incidente aqui, como é que é? No Conselho de Jerusalém. Pedro não menciona, porque o versículo 8 ou 9 diz não fazer diferença entre nós e eles. Então essa experiência, você disse aí, talvez tinha que ter trazido um impacto maior no ministério dele do que parece que trouxe aqui. Acho que temos que olhar para a igreja como um todo. Pedro, no capítulo 11, ele pega a informação, depois de acabarmos esse capítulo, e leva de volta para a igreja. E para dar crédito para Pedro e para a igreja, todos concordaram que o Senhor tinha dado salvação para os gentios. Não vejo nenhuma discussão sobre isso aqui. Eu acho que eles aceitaram, mas o progresso foi devagar e é aquilo.
movimento para fora de Jerusalém, na época, era mais lento do que o que chamamos de lento hoje. Mas, honestamente, foi a posição de Paulo de começar o ministério dos gentios. Mas acho que isso abriu a porta para que, na época que Antioquia se tornou uma referência, estavam se perguntando o que fazer com as pessoas, não se perguntavam a respeito do fato de poderem ser salvos. Então, acho que isso aqui é um momento chave, principal, que foi estabelecido e mantido e preparou o que viria depois. Eu não necessariamente acredito que os outros homens sentiam o chamado de levar adiante como Paulo sentiu. Então, acho que isso é uma preparação perfeita. Não sei se eles retrocederam, mas acho que eles não foram adiante. Entendeu? É o que eu estou dizendo. Eles não aproveitaram aquilo que o Senhor tinha falado para eles. Olha, eu não acho que eles compreenderam a profundidade daquilo. Como nós hoje em dia, Deus nos mostra algo e às vezes demora um tempo para entender e ir adiante com aquilo. Então não acho que ficaram paralisados, mas daquele momento em diante, a evidência que eu vejo na Bíblia em Atos é que eles permitiram que gentios viessem para a Assembleia e fossem salvos, mas não levaram adiante como Paulo faria de Antioquia. Em Gálatas capítulo 2 também, Paulo, creio que foi na experiência do Conselho de Jerusalém, ele explica em Gálatas capítulo 2. E no fim, Paulo diz que eles se cumprimentaram em comunhão. Praticamente os dois concordaram que Deus tinha chamado Pedro para ser um apóstolo para os judeus e Paulo um apóstolo para os gentios. E a forma como Paulo explica em Gálatas 2, isso passa, eu entendo que ele explicou e escreveu dizendo que era o chamado de Deus para Pedro e o chamado de Deus para mim. Mais uma vez, eu concordo com Lauren que o Pedro, será que ele devia ter seguido o ministério para os gentios? Em nossas mentes, dizemos, devia sim, mas será que ele tinha o chamado de Deus na vida dele para isso? Era mais o chamado de Deus na vida de Paulo para seguir nessa direção. Eu acho que não é sobre isso que eu estou falando. Quando você vai para o capítulo 15 de Atos, Pedro, ele foi movido por esses homens que vieram de Jerusalém. E eles vieram de Tiago. Eles não só diziam que vieram, mas vieram mesmo. E a maneira como Pedro e Barnabé olharam para a situação, pois eram homens com uma reputação, não eram qualquer pessoa da igreja de Jerusalém, eram alguns líderes da igreja de Jerusalém. E então, Pedro permitiu que fosse afastado da verdade do evangelho. E se não fosse pelo apóstolo Paulo, a situação talvez tivesse prejudicado grandemente a igreja naquela época. E um homem como Pedro e Barnabé também, para os dois se afastarem e não comerem mais com gentios, foi uma situação muito séria. E Paulo teve que corrigi-lo. Tenho certeza que ele não teve prazer naquilo, mas era necessário, porque havia uma probabilidade que o futuro da igreja estava em jogo em relação a essa situação. E o pecado era muito mais profundo do que entendemos. Não era apenas uma situação que você pode colocar debaixo do tapete, mas era algo muito sério. É assim que eu acredito. Eu acredito que a igreja em Jerusalém tinha dificuldades em ajustar sua cultura de acordo com o evangelho. Se Tiago tivesse incluído os gentios, os judeus, em sua declaração sobre os gentios, creio que teria resolvido vários problemas. O fato dele não fazer isso atrapalhou Paulo, porque esse povo veio de Jerusalém, vez após vez, nas igrejas que ele estabelecia, tentando colocá-los no judaísmo, e trouxe grandes problemas tremendos. Sempre foi muito interessante para mim que, quando olhamos para o ministério do apóstolo Paulo,
quando o conselho de Jerusalém, que o Senhor acabou de mencionar, vindo de Tiago, foi estabelecido, imediatamente eles pegaram os resultados daquela reunião e espalharam pelos arredores da segunda viagem missionária na Ásia Menor, naquela área de Listra. E o livro de Atos nos conta isso em Atos 15. Mas o interessante é que depois de Atos 16 não é mais mencionado e Paulo nunca, jamais se refere a nada disso sobre a determinação de Tiago. Jamais, ele nunca fala daquilo como evidência ou prova. Isso te mostra alguma coisa. Mostra, não é? Mas depender somente de uma avaliação apropriada, mas parcial, não era o bastante na mente do apóstolo Paulo. Isso mostra um movimento em direção ao que estava certo, mas não abraçar e aceitar por completo. Naquele conselho, no capítulo 15 de Atos, naquele conselho, Paulo não teve muita influência. Ele não era visto como vemos ele hoje. Ele era uma pessoa que era novata, mas Pedro tinha muita influência ali. Tiago e os líderes da igreja em Jerusalém o consideravam. Paulo era bem-vindo, mas não com braços abertos. E era assim com Pedro. E Pedro fez uma declaração excelente quando ele disse diante da igreja em Jerusalém, foi correto, foi apropriado. Ele falou o que Tiago não falou. Certo, ele falou, nós não podemos guardar porque vamos forçar isso nos gentios. Então, tudo isso, na minha maneira de ver, mas as igrejas tinham essa declaração de Tiago que os gentios não tinham que guardar as leis judaicas, as leis de dieta deles, a circuncisão, guardar o sábado e por aí vai. E não falaram nada sobre os judeus. Vamos para o intervalo. Voltamos já já. Todo crente